Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Quem tem a grata satisfação de cumprimentá-los com a boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o seu irmão, pastor José Maria Duarte. Contamos com os trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Por gentileza, irmãos, internautas, envie-nos mensagens, diga-nos a cidade que você mora, seu nome, façam seus pedidos. A missionária Lídia estará anotando ali os pedidos e antes do término nós estaremos mandando um alô para todos vocês. Hoje, permitindo Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, iremos transmitir-lhes a mensagem sobre o seguinte tema: sangue nas vergas das portas, sangue nas ombreiras e verga das portas, símbolo do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido por toda a humanidade na cruz do Calvário. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Os mesmos estão inseridos no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 23 e 29. Êxodo, capítulo 12, versículo 23, lemos a seguinte mensagem: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amém. Diletos irmãos, diletos internautas, a Bíblia, ela é totalmente cristocêntrica, ou seja, desde o seu primeiro livro, o livro de Gênesis, até o seu último livro, o livro de Apocalipse, mostra-nos o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, ela tem 3 linguagens específicas. A Bíblia é simbólica, a Bíblia é tipológica e a Bíblia é literal. Mas adentremo-nos na história do povo hebreu. Quando nós lemos no primeiro livro, o livro do Gênesis, nós encontramos ali a história dos patriarcas. Abrão, capítulo 12 de Gênesis,
Mais tarde, no capítulo 17, versículo 5 de Gênesis, seu nome é trocado para Abraão. O mesmo aconteceu com Sarai, sua esposa. Depois o seu nome foi trocado para Sara. Pois nós vemos ali que Sara era uma mulher estéril, porém o Senhor tinha feito uma promessa que daria a Abraão um filho, daria a Abraão uma descendência como as estrelas no céu e a areia do mar. A Bíblia nos diz que Abraão tinha 75 anos quando foi chamado por Deus. E Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. Os anos se passaram, mas a promessa de Deus não caiu por terra. Deus, quando promete, Ele cumpre. E quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos, nasceu-lhes o filho da promessa, Isaque, cujo nome significa riso. Poderá uma mulher com 90 anos dar à luz, já com seu ciclo menstrual já ultrapassado? Mas a Bíblia nos diz que para Deus todas as coisas lhe são possíveis. Avançando na história, nós vemos então um dos filhos de Isaque, Jacó, que foi escolhido por Deus para ser então o terceiro patriarca. E de Jacó nasceram-lhe 12 filhos. E o seu 11º filho, cujo nome era José. Nome José significa o Senhor me acrescente. E José teve sonhos e contou seus sonhos aos seus irmãos. E devido à inveja, ao ciúme dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas tudo estava no plano de Deus. Muitas coisas acontecem nas vidas das pessoas que parecem à primeira vista ser para a destruição, para a derrota, porém Deus, Ele tem um plano traçado para cada um de nós. Por isso a Bíblia diz-nos: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ali, então, abreviando a história, José passou pela casa de Potifar, passou por momentos terríveis, chegando a ser preso injustamente, porque nada devia. Tudo estava no plano de Deus. E ele, então, foi tirado ali da prisão para interpretar o sonho de Faraó. Quando ali os magos, os adivinhos, todos ali os sacerdotes, tentaram interpretar o sonho que Deus dera para Faraó, mas não conseguiram, porque Deus havia traçado um plano. E assim, José foi lembrado que havia interpretado o sonho do padeiro mor,
e do copeiro Mor. E quando Faraó, desesperado porque ninguém tinha condições de interpretar os seus sonhos, o copeiro Mor se lembrou de José. A Bíblia diz que 2 anos se passaram e ele esquecera de José. Quantas vezes as pessoas nesta vida esquecem-se de nós, lembram-se de nós só nos momentos em que estamos fazendo alguma coisa em seu favor, quando estão sendo beneficiadas e depois normalmente se esquecem. Mas ali o copeiro Mor falou com Faraó. Faraó mandou chamar José e José interpretou o sonho de Faraó. Tudo estava no plano de Deus. E ali a fome terrível em todo o mundo, e os seus irmãos foram 2 vezes ao Egito para ali comprar alimentos. E até o momento em que José se manifestou a seus irmãos, perdoando-os e dizendo-lhes que tudo que tinha acontecido com ele era o plano de Deus. O plano de Deus é um plano muitas vezes doloroso, são provações muitas vezes quase que intransponíveis, mas quando estamos na vontade de Deus, nós passamos pelas provações, pelas tribulações, pelos dissabores desta vida, mas somos vencedores. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Mas os anos se passaram, e a família de José, o seu velho pai Jacó, seus irmãos, cerca de 72 pessoas desceram para o Egito. Mas os anos se passaram, e a Bíblia diz-nos que José faleceu. E ali os hebreus permaneceram ali na terra de Gósen. Mais tarde, a terra do Egito foi conquistada por outros povos. E o que aconteceu com o povo hebreu? Tornaram-se escravos na terra do Egito. Mas por que será Deus permitiu que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó fossem ali, tornassem escravos? Deus é aquele que sabe fazer as coisas, Ele faz do seu jeito. Deus não age conforme os nossos pensamentos. Humanamente pensando, jamais poderíamos imaginar ali os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó tornando-se escravos. Mas Deus os estava experimentando. Deus os estava testando. Eles estavam passando pelas provas. 430 anos eles estavam ali no Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 40, nos dá exatamente 430 anos. Mas retrocedamos um pouquinho na história. Vemos que o povo estava clamando, e quando o povo de Deus clama, Deus é aquele que ouve os clamores do seu povo. Quantas pessoas que estão clamando, mas clamando de maneira errada, clamando a quem não pode ouvi-los.
mas Deus é aquele que está sempre atento para ouvir-nos. Seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Ele é aquele que ouve todas as coisas. Ele é aquele que vê todas as coisas. Ele é aquele que realiza todas as coisas. E agora nós adentramos a história de Moisés. Faz-se necessário que nós citemos que o povo hebreu se multiplicou de uma maneira muito grande, a ponto que os conselheiros de Faraó foram falar e disseram: olha, os escravos estão se multiplicando muito. Certamente tornar-se-ão um povo maioria do que nós, os egípcios. Eles representam um perigo. Então vemos ali um plano satânico. Assim como Deus tem um plano maravilhoso para o seu povo, Satanás também tem um plano desastroso, um plano terrível, um plano de misérias. E que aconselharam o Faraó a fazer? Todos os nascidos dos hebreus, sexo masculino, todos os homens devem ser mortos e jogados no rio Nilo. E assim as parteiras foram instruídas para que assim fizessem. Os soldados egípcios foram ali à busca nas casas e todo o bebezinho masculino eram mortos e jogados ali no rio Nilo, certamente devorado pelos crocodilos. Aí entra, meus irmãos, a história de Moisés. A mãe de Moisés chamava-se Joquebede, e ela casou com seu sobrinho, chamado Amram. E nós sabemos que Joquebede teve também um filho chamado Arão, e também teve uma filha. Mas nasceu-lhe então um filho homem. Era um menino muito lindo. E Joquebede, querendo preservar a vida do seu filho, e conseguiu por 3 meses. Mas chegou o momento que não tinha mais condições de estar com seu filho. E ela, orientada por Deus, Joquebede, quando nós lemos a história desta mulher, eu fico muitas vezes perplexo com certas pessoas que fazem discriminações em relação às mulheres. Não, Deus não as discrimina, mas quando nós lemos a Bíblia, vemos várias mulheres realizando trabalhos, planos extraordinários para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. E dentre estas mulheres, nós encontramos a mãe de Moisés, Joquebede. E ela ali teve um plano, uma orientação de Deus. Como é bom quando Deus nos orienta e nós fazemos conforme a sua orientação. E ali ela fez um cestinho, preparou aquele cestinho, betumou certinho,
e colocou ali o seu filho e o entregou ao Senhor. Como é bom nós entregarmos os nossos planos, as nossas vidas nas mãos do Senhor. Por isso o Salmo 37, versículo 5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A Bíblia não nos diz fará parcialmente. Não. Deus é aquele que faz todas as coisas, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Os olhos de Deus, como chamas de fogo, estão a contemplar a todos os homens, a tudo, nada escapa-lhe, porque Deus está vendo todas as coisas. Neste momento, no dia 26 de maio de 2024, quando o nosso relógio está marcando exatamente 15 horas e 16 minutos, Deus está olhando para esta terra, olhando para você, você que está decepcionado, você que está triste, amargurado, Deus está olhando para você neste momento. Continuemos a história de Moisés. Ele ali foi colocado naquele cestinho, colocado ali no rio Nilo. A sua irmã Miriam foi acompanhando aquele cestinho. E agora ele poderia ser devorado pelos crocodilos. Quantas coisas poderiam ali exterminar com Moisés. Quantos obstáculos aquele cestinho, contendo aquele bebezinho, estava enfrentando. Mas quando alguma coisa está na vontade de Deus, os obstáculos são transpostos, os problemas são resolvidos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E naquele exato momento, a princesa, filha de Faraó, que ali não tinha filhos, estava banhando-se ali no rio Nilo, e de repente ela vê aquele cestinho e escuta um chorar de um bebezinho, de uma criança. E quando ela abre aquele cestinho e vê aquela linda criança, ela o tem como um presente dos deuses. O coração daquela mulher foi aberto por Deus e ela também entrou no plano de Deus. Deus é aquele que tem os seus planos e Ele usa de todas as pessoas. Deus não faz acepção de ninguém, não. E por isso eu sou terminantemente contra fazer acepção das mulheres. Não, mulher não pode isso, não pode aquilo. Olha, Deus é aquele que usa as mulheres. E agora, aquela criancinha, aquele bebezinho, é retirado ali daquele cestinho, e por isso lhe veio o nome Moisés, que significa salvo ou retirado das águas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora, meus amados e queridos irmãos, a história se desenrola. Moisés é criado ali no palácio de Faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, pois o Egito, no tempo de Moisés, poderíamos compará-lo como os Estados Unidos da América do Norte nos dias de hoje. Era o país mais próspero, o país com o melhor exército,
era o maior país do tempo, e Moisés ali estudou. O príncipe Moisés, aquele bebezinho que estava condenado à morte, agora era um príncipe ali no palácio de Faraó. Deus é aquele que transforma todas as coisas. Deus é aquele que é luz onde pairam as trevas. Deus é aquele que é alegria onde as tristezas estão presentes. Deus é a vida onde a morte quer tragar. Mas continuemos com a história. 40 anos Moisés viveu no palácio de Faraó como príncipe. Era então o doutor Moisés. Mas Deus não olha para o homem se ele é douto ou indouto. Não, absolutamente não. Diante de Deus, todos os homens são iguais. Não importa a sua situação financeira, a sua situação intelectual. Não, senhores, e nem a sua situação monetária. Todos, absolutamente todos, são iguais diante de Deus. E agora, o povo escravizado. Mas um dia, Moisés foi socorrer ali um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio. E ali, na tentativa de ajudar aquele hebreu, ele acaba assassinando aquele egípcio. Esconde ali o cadáver na areia, conforme a Bíblia nos diz, e é obrigado a fugir ali para as terras de Midian. Em Midian, Moisés, que era um príncipe egípcio, foi ser simplesmente um pastor de ovelhas. Moisés viveu 120 anos, e podemos então dizer dos 3 períodos da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos no Egito era o doutor Moisés, o príncipe Moisés, aquele que tinha tudo diante de todos. Agora Deus o envia ali para o deserto de Midian, e Moisés vai passar 40 anos para aprender que ele não é absolutamente nada. Neste mundo, nenhum dos homens são absolutamente nada. Nada. Porque todos os homens são iguais, são perecíveis, sejam eles ocupantes de quaisquer cargos. E Moisés foi aprender que não era nada. E ali no Sinai, Deus aparece para Moisés. E ali Moisés se considera incapaz para a missão, porque realmente nós somos incapazes para realizarmos as missões de Deus. Não há capacidade em nós, mas Deus é aquele que capacita os incapazes para fazer a sua santa vontade. Glória ao seu santo nome. E agora ele retorna para o Egito, para retirar o povo. E Moisés diz: quando eu chegar lá no Egito, quais são as minhas credenciais? E Deus disse: Moisés, eu sou o que sou. Vemos ali as dificuldades que Moisés teve, primeiramente com o povo hebreu.
Depois Deus o manda falar com Faraó. Mas, meus irmãos, Faraó, Deus endureceu o seu coração. O sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. Deus endureceu o coração de Faraó. Vemos ali o primeiro sinal, quando ali aquela serpente, o cajado de Moisés se transformou numa serpente, mas logo vieram ali os magos. Satanás sempre, ele quer imitar a Deus, mas ali a serpente de Moisés devorou as serpentes daqueles magos, porque eram serpentes do mal, eram serpentes no poder de Satanás. Satanás também quer enganar e veio para enganar. Mas vemos ali o coração endurecido de Faraó. Deus manda que Moisés fale com Arão para que toque nas águas do rio Nilo, e as águas se transformam em sangue. Meus irmãos, nós levaríamos bastante tempo para concluirmos esta mensagem, mas vemos que 9 pragas, Faraó estava endurecido e não permitia que o povo de Israel fosse liberto. Mas Deus é aquele que tem o momento certo, a hora certa. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus falou com Moisés e Arão. Vemos ali a instituição da primeira Páscoa. Cada família deveria escolher um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, que fosse perfeito, que não tivesse nenhum defeito, e fosse imolado, e o sangue colocado numa bacia. E eles deveriam usar o hisopo, que era uma planta que ia funcionar assim como um grande pincel. E a ordem de Deus foi: diga ao povo de Israel que coloque a marca do sangue nas vergas e nas ombreiras das portas. E o anjo destruidor, ao passar e ver o sinal do sangue, não haverá morte naquela casa. E a Bíblia nos diz que à meia-noite o anjo vingador passou, mas na casa que tinha o sinal do sangue, na verga e nas ombreiras, não houve morte. Vemos que o sangue ali, daqueles cordeiros que foram imolados, é o símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que seria então, anos mais tarde, imolado na cruz do Calvário. E eu vou concluir aqui a mensagem, deixando-a para concluí-la na sua íntegra, domingo próximo, vindouro, se o Senhor nos permitir. O sangue daqueles cordeiros, o sangue naquelas portas que evitou a morte, é o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. E por isso, em 1 João capítulo 1, em versículo 7, diz o apóstolo que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus,
nos purifica de todo o pecado. O versículo 7 do capítulo 1 diz: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é aquele que dá vida ao homem. Você quer ter vida, quer escapar da morte eterna? Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque através do sangue vertido na cruz do Calvário há salvação, pois a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. O sangue ali dos cordeiros é o símbolo do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida e vida com abundância. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos dê a sua santa e augusta bênção, permitindo Deus, domingo próximo vindouro, que será dia 2 de junho, estaremos então fazendo a conclusão desta mensagem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui enviar um alô muito especial ao meu mano, Antônio Heloísa Duarte. Ele mora na cidade de Itapeva. Há poucos minutos nós tivemos a oportunidade de conversarmos bastante através do telefone. E meu irmão, ele tem um dom maravilhoso de louvar o nome do Senhor. Ele é um exímio violonista e faz-me lembrar que a minha mãe, quando conversa o Evangelho em 1951, na Assembleia de Deus em Santa Rita do Sapucaí, pediu ao Senhor: Senhor, meus 2 filhos, que um seja músico e o outro pastor. E meu irmão é um excepcional músico, e Jesus, pela sua misericórdia, permitiu-me que fosse chamado para o santo ministério. E estamos indo para 60 anos cooperando no ministério do Senhor, com muitas dificuldades, muitas fraquezas da minha vida, mas Deus tem nos abençoado. Então que Deus abençoe grandemente meu irmão Antônio, abençoe minha cunhada Zilda, a Sarinha, também a sua filha a Daiane, e também o seu filho Evander. Deus abençoe grandemente, Toninho. Foi muito gratificante falar com você. Que Deus te abençoe. Eu sou apenas 1 ano e 3 meses mais velho do que meu irmão. Mas que Deus te abençoe, viu? Que você continue sendo esta bênção na obra do Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós mandamos aqui um alô especial para a irmã Magna Rosário, para o presbítero Luiz Mateus Martins. Irmão Mateus, Deus abençoe e continue te usando de uma maneira muito maravilhosa como tem feito. Também a minha cunhada Raquel, ali da cidade de Itajubá, e também para as minhas 3 joias, que são meus 3 filhos. Meus filhos que moram em São José dos Campos, o doutor André, e a minha filha, a jornalista Lidiane. E também a minha querida filha primogênita, minha colega, a doutora Késia Faria Duarte Monteiro. Deus abençoe a Késia, Deus abençoe meu genro Luiz Fernando, Deus abençoe
a minha neta primogênita, Maria Fernanda, que mora ali na cidade de Osasco, em São Paulo. Deus abençoe grandemente. Nós temos aqui o pedido de oração. E eu também quero mandar 2 beijinhos especiais para as minhas joinhas, que são meus netos. O Benício. Ô Benício, você, cada dia que passa, está mais lindo, inteligente. O vô Bazuca te ama muito, viu? Receba então o beijo aí do vô Bazuca. E também para minha nora Hélida. Deus abençoe a minha nora Hélida. Aliás, também a doutora Hélida, que é formada em Direito também, e nós temos por leis direito de sermos chamados doutores, não é verdade? Está lá na lei. E também um beijinho especial para minha querida netinha, a Giovana. Ô Giovana, um beijinho do vovô, você está linda, sempre transmitindo uma mensagem maravilhosa aqui para o vô Zé e para a avó Lídia. Deus te abençoe, viu? Nós estamos os aguardando aqui em nossas casas, estamos com saudade de vocês. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos fazer oração agora nesse instante. Vamos orar pelo meu irmão, toda a família dele, Toninho, ali na cidade de Itapeva. Vamos orar também a favor do nosso irmão, pastor, meu particular amigo, pastor João Rocha. Ele está internado na UTI da Unimed aqui em Lorena, mas nós vamos orar a favor do nosso irmão, nosso pastor irmão João Rocha, e cremos no milagre do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos crer que o Deus que operou ali no Egito é o mesmo Deus que opera. Quero mandar também um alô especial por meu irmão, particular amigo, o presbítero Adriano Alves. Ô irmão Adriano, receba aí o nosso abraço. Nós estivemos ali juntamente com a minha esposa ontem, visitando a irmã Rejane. A irmã Rejane foi submetida a uma intervenção cirúrgica, mas graças a Deus ela já está quase que plenamente recuperada. Tivemos ali, fomos muito bem recebidos ali pelo irmão Adriano, pela irmã Rejane, pelas suas filhas. Oramos a favor dela. Deus abençoe esta família maravilhosa. O irmão Adriano tem sido uma bênção em nossas vidas. Então, irmão Adriano, que Jesus te pague tudo que você tem feito aqui a nosso favor, viu? Receba nosso abraço, a nossa oração, a nossa saudação, em nome de Jesus. Vamos orar agora, meus irmãos, crendo que o Deus que operou ali no Egito é o Deus que opera aqui na cidade de Lorena, em todo o Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo, em todo o nosso querido Brasil e em todo o mundo. Vamos orar também por todos os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, né, que passaram por uma tragédia tão terrível. Vamos orar pelos nossos irmãos gaúchos e nós louvamos a Deus por todas as pessoas que se levantaram com campanhas, né? Fizeram campanhas muito maravilhosas a favor daquele povo ali no Rio Grande do Sul. Vamos orar por eles, meus irmãos, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar também por Israel. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Então vamos orar, vamos abençoar o povo de Israel, porque o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele nos diz que nós, a igreja do Senhor, somos o Israel de Deus. Oremos então, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste no último domingo do mês de maio de 2024. Temos pregado, Senhor, temos de maneira sucinta, declinamos a história do teu povo que sofreu 430 anos ali no Egito, mas chegou o dia da bênção, a bênção da libertação. Meu Deus, eu te peço a bênção a favor do povo do Brasil, te peço a bênção a favor dos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Oh, meu Deus, passaram por essas tragédias tão terríveis, mas pedimos a Ti a Tua bênção. Pedimos a bênção a favor daqueles que estenderam suas mãos para ajudar ali os nossos irmãos, que enviaram ali mantimentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência humana. Meu Deus, oramos, Senhor, porque cremos na providência divina. Oramos porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te peço, meu Deus, a favor do meu irmão Antônio, toda a sua família, Zilda, a sua netinha Sarinha. Pedimos a Ti, Senhor, também, visita agora o nosso amado irmão, pastor João Rocha, que está internado ali na UTI, aqui na Unimed, na cidade de Lorena. Visita o teu servo agora, aquela UTI. O Senhor é poderoso para dar saúde ao nosso irmão. Toca agora, Senhor, no corpo do irmão João Rocha. Liberto daquela enfermidade. O Senhor é poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, por isso nós cremos na Tua bênção, nós cremos, Senhor, que o Teu poder está sendo derramado, meu Pai. Visita, Senhor, os enfermos que estão nas suas casas, aqueles que estão sendo atormentados, meu Pai, por tantas enfermidades terríveis. Jesus, visita, meu Deus, também os hospitais. Visita, Senhor, dando a Tua bênção às cadeias públicas. Visita, meu Deus, visita agora este irmão, esta irmã, este pai de família desempregado. Pai celestial, como servo Teu por misericórdia, nós agora, Senhor, ministramos uma bênção na vida dos nossos irmãos, a bênção na vida de todos aqueles que têm, Senhor, enviado mensagem para nós. Ó Senhor, cura. O Senhor é que tem poder para curar quaisquer enfermidades. Todo mal nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos todo mal. Repreendemos, Senhor, a fúria do inimigo. E nós declaramos no Teu nome a Tua bênção, a Tua vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, receba, moço, moça, criança, a bênção, porque a bênção é de Deus, a bênção é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós agora oramos e te agradecemos, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação e, permitindo Deus, nós voltaremos domingo próximo vindouro, ou seja, dia 2 de junho, nesse mesmo horário, com a nossa live,
Jesus Cristo, a verdade que liberta. Eu quero convidar a todos também para visitar a nossa página no TikTok. O endereço é @Pastor JM Duarte. Pastor JM Duarte. Nós temos ali diversas orações que fizemos a favor das pessoas, mensagens. Então pedimos aos irmãos, visite-nos também a nossa página. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos, agradecer a minha querida esposa, missionária Lídia, que tem nos ajudado. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo próximo vindouro. Uma semana felicíssima a todos, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.